Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, o deletado Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que te traz curiosidades. Só as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo. E essa semana falaremos sobre as cenas deletadas mais caras de Hollywood. Gostou da minha pronúncia? Não, Hollywood. você devia ser um diplomata, tá? Você devia ser um diplomata de tão bonito que você fala Hollywood. Já fritei muito hambúrguer em casa que só faz frango, velho. Mas uma coisa é fato, né? Fazer um filme é um negócio extremamente caro e complicado. Mas ao mesmo tempo ele também pode ser extremamente lucrativo. Tem filme que custou $10 mil e arrecadou milhões, que é o caso de Bruxa de Blair. Ou você quer saber se filme dá lucro, só pergunta pro tio Disney, né? O tio Disney sabe fazer. Imagina só, Rede Geek by Disney. Caralho, isso é da hora. Conteúdo exclusivo da Disney Plus, Rede Geek Podcast. Podcast! A-Company Disney. Patrocínio Bradesco. Só que, Tato, tem alguns casos, né, que aquele filme, ele é produzido, tem aquele diretor mega renomado e que quer fazer aquela cena especial, única, que custa milhões e acaba nem entrando no filme. Não, isso é verdade. Porque tem decisões que o diretor toma, que toda a produção toma e o editor toma uma outra decisão diferente. Não dá pra entrar no filme. Snyder Cut. Snyder Cut. Eu vou fazer o que eu quiser aqui. Me dá o material e a edição salva o rolê. E nesses casos, tem cenas que foram extremamente caras e só geraram custo porque nem entraram na obra final. E é por isso que a gente vai fazer esse top 10 com as cenas que custaram mais caro, mas que ao mesmo tempo não contribuíram nada pra obra no final das contas. E quanto mais caro for essa cena, mais alto entra aqui no nosso top 10. E antes de entrarmos nas menções honrosas, que não entraram aqui na lista, mas que ainda assim valem a menção, quero lembrar você, querido ouvinte, da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não tem problema, compartilhe, porque assim você ajuda a podosfera a crescer. Olha só, professor Mauri, no meio do conteúdo, daqui planejado. Ataque de oportunidade. Só nem tava esperando. Isso aí, compartilhe os conteúdos da Rede Geek. Não só da Rede Geek. Não, da Rede Geek também. Mas as menções honrosas, quero citar aqui Duro de Matar 2. Qual cena que foi tirada? Porque aquele filme já é maravilhoso. É maravilhoso. Se tiraram cena, cara, nossa senhora, não sei como não ganhou um Oscar. Mas antes mesmo das filmagens começarem, a produção de Duro de Matar 2 tinha feito um acordo de inserção de um produto da Black & Decker, um product placement. A ideia era divulgar a nova parafusadeira elétrica da marca, que seria lançada na mesma época do filme. A Black & Decker investiu pesado em publicidade, aumentando o hype da sequência de Duro de Matar e aguardando ansiosamente para colher os frutos da ação de marketing. Uma bela ação de marketing, né? Afinal, é John McClane usando a nova parafusadeira, mano. E ele usava a parafusadeira para abrir um acesso à ventilação do aeroporto, mas a cena acabou sendo cortada na ilha de edição, porque ninguém
ninguém da produção lembrou do acordo e muito menos de avisar a Black & Decker, que só ficou sabendo do corte 3 dias antes da estreia do filme. Mano do céu! A produção recebeu $20 mil da Black & Decker pela inserção e o estúdio acabou com um processo de 150 mil nas mãos. Que aí, obviamente, foi negociado sem nem mesmo ir a júri. Mas ainda assim, Porra, mano! a gente faz um acordo aqui. Coloca minha marca no podcast e a gente esquece. O que ela faz? Não existe. Não dá. Já filmaram o Mauri com a parafusadeira. Não dá. Isso é só o esquenta. Então faça a sua lista porque começou o Top 10. Abrindo o Top 10, vamos com a cena de dança de Um Mágico de Oz. Era a cena do final, Mauri. Mágico de Oz, Mágico de Oz. Era um sapateado atrás da cortina. Para de dar spoiler. Mas logo antes dos macacos alados capturarem a Dorothy, pelo roteiro original era pra termos uma cena de dança de 6 minutos, no qual a Bruxa Má soltaria o Jitterbug sobre o grupo de protagonistas do filme. O Jitterbug seria uma espécie de mosquito azul e rosa que os fariam cantar e dançar descontroladamente após serem picados. É quase um surto, né? Exatamente. Inclusive, a gente já fez um top 10 sobre surtos aqui, né? Dengue. Não deixe água parada. Não deixe água parada. Foram necessários 5 semanas pra ensaiar e filmar a elaborada sequência. Sem contar que a galera tá de figurino de homem de lata, sabe? Sambando ali. É. E no fim, a cena acabou picotada durante a edição. E o pior, ela nem sobreviveu às outras edições que acabaram saindo ao longo dos anos. O seu único registro é uma gravação amadora feita no próprio set por um integrante da equipe. É uma filmagem de backstage. É o This Is It do Michael Jackson. Cara, que absurdo. Não, porque você assiste o documentário do This Is It, parece que tem um show todo pronto lá. Faltou, tipo, 2 semanas pra sair o show. E não tem uma filmagem de teste de câmera. Não tem nada. É a mesma coisa. É um absurdo. Nessa brincadeira, a MGM, né, que é a responsável pelo filme, gastou $80 mil. O que equivale hoje mais ou menos a $1.483.723,74. Tudo isso pra 6 minutos de filme que nem chegou aí pra telona. E depois disso, né, aquela mentirinha lá do anão enforcado no fundo de uma das cenas fica até apagado, né? Pra mim podia ser dengue, a dengue chegou! Alguém podia comprar essas filmagens e fazer uma propaganda. Não deixe a água parada! Areia no vasinho! E o pneu, jogue fora! Tem tudo pra dar certo. 9. Nona colocação, vamos com Doutor Fantástico e a Guerra de Tortas. Ah, quem não gosta de uma guerra de tortas, né? Já diria os 3 patetas. Não, seu Maurício, isso é passo ou repassa? Tinha torta na cara, lembra? Que na verdade era só creme de barbear ou chantilly, alguma coisa do gênero. Era de comer, porque as pessoas comiam e tal. Então, devia ser creme de barbear ou chantilly. Ou merengue. Podia ser suspiro. Marshmallow. Nossa, marshmallow, isso é da hora, mano. Nossa, deu fome. Olha só. Mas voltando ao ponto, o final original de uma das obras-primas de Stanley Kubrick mostrava os líderes mundiais encerrarem sua discussão acalorada numa guerra de tortas, enquanto todo mundo acabava fora do bunker. Os executivos do estúdio não curtiram tanto a ideia e, infelizmente, incapazes de fazer Kubrick desistir num primeiro momento, tentaram ferrar com a cena, exigindo que ela fosse filmada em apenas um dia. Eles estavam sabotando. Mas eles claramente não entenderam com qual diretor estavam trabalhando quando acharam que o bom, velho e perfeccionista ao extremo Stanley filmaria qualquer coisa além da claquete em um dia. Malandro, eles não sabem de nada. De acordo com a equipe envolvida, gravar o final das tortas, que não foi usado, levou mais de uma semana. Todos os dias, no mínimo 2.000 tortas da loja de departamentos de luxo Fortnite
Kirkman e Mason eram levadas ao estúdio e arremessadas, esmagadas e usadas para construir castelos de areia, nesse caso de massa de torta. Que delícia! Não tem um registro exato, mas estima-se que a cena tenha custado cerca de 3 milhões de dólares quando ajustamos o valor para a inflação atual. Mas por que a cena não entrou, essa cena maravilhosa, cheia de torta? O pior é que não foi por conta do desgosto dos executivos que o final não foi usado. A sequência toda foi removida e o final que conhecemos acabou no seu lugar por causa de uma única linha de diálogo que dizia, abre aspas, nosso presidente foi abatido por uma torta no auge de sua vida. Mas depois do assassinato de John F. Kennedy, a frase ganhou um tom sombrio demais para os envolvidos do filme. Ou seja, não fazia sentido fazer uma guerra de tortas se seu querido presidente... E aí a cena ficou toda muito estranha, porque o diálogo ali reforçava algo que podia lembrar uma cena de violência na cabeça da galera que estava envolvida na produção e, obviamente, de todos os americanos. Então, realmente fazia sentido cortar essa cena de 3 milhões de dólares. 8. Na oitava colocação, o filme Caça aos Gangsters com a cena do cinema. Ai, que saudade de ir no cinema. Ah, época boa essa, né? É. 2021 vai ser o ano que eu mais vou nos cinemas. Assim que sair a vacina, Mauri. Será? Se sair a vacina e eu puder sair, senhor Mauri, eu vou dar todo o lucro pro cinema que eu não dei em 2020. Vai Eu vou assistir até os filmes da DC. Ah, não, que absurdo. Se bem que vai sair Super Choque. Se sair, né? Se sair. Voltando aqui, a Caça aos Gangsters é um daqueles filmes que você provavelmente esqueceu caso tenha assistido. Ele foi lançado no Brasil sem muito barulho, em meio a avalanche de longas metragens sendo lançados juntos aqui no Brasil. O que é um problema, já que a produção saiu torrando grana antes do filme realmente sair. Acontece. Mas o longa, ele continha uma cena importantíssima pra trama, né, que se passava naquele famoso cinema de Los Angeles. Sabe o teatro chinês? O famoso Grauman Chinese Theater. Esse mesmo, no qual os gangsters atiravam na audiência com aquelas Tommy Guns, aquelas metralhadoras que são a assinatura do gênero gangster. Mafiosos. Só que meras semanas antes da estreia do filme, em 20 de julho de 2012, um homem disparou contra a audiência em uma sessão de pré-estreia de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, lá no Colorado, o que acabou matando 12 pessoas e ferindo 70. Caça aos Gangsters teve o lançamento adiado em 4 meses para que as mudanças fossem feitas e regravações acontecessem para remover a cena que poderia remeter àquela tragédia da vida real. Até parecida demais, talvez, com a vida real, né? E aí, por tudo isso, estima-se que a Warner perdeu cerca de 3 milhões de dólares. Brincadeira a cara que aconteceu por conta de uma situação real. Ao contrário do Duro de Matar, que simplesmente esqueceram. Mas, por exemplo, tem a situação do Homem-Aranha. Lembra que tinham várias cenas das Torres Gêmeas, inclusive no trailer tinha ele nas Torres Gêmeas. E essas cenas todas foram feitas também e saiu, né, mano? Não tinha como ficar. Eu lembro, a galera realmente se comoveu e aí teve que fazer essa pequena. 7. Sétima colocação, temos De Volta para o Futuro e todas as cenas com Eric Stoltz. Não tem ideia quem é esse cara. Vamos lá, olha que da hora essa história, Maurinho. Imagina só um filme sendo produzido e, mesmo depois do roteiro ser construído, de tudo ser aprovado, do casting ter sido aprovado, todo mundo ter sido contratado, as filmagens já estão sendo feitas, de repente alguém fala, eu acho que a gente devia mudar o protagonista do filme. Como assim, velho? Essas situações extremas realmente acontecem. E um dos casos mais famosos é quando o protagonista do filme De Volta para o Futuro foi substituído. Já tinha sido gravado? Michael J. Fox foi a primeira opção dos criadores Robert Zemeckis e Bob Gale. Mas o chefe dos estúdios Universal na época, Sid Sheinberg, discordava a ponto de dizer que eles poderiam regravar tudo o que fizeram com o ator contratado, Eric Stoltz,
Stoltz se ele estivesse errado para o papel. Caralho, o cara jogou alto, velho. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois que Scheinberg assistiu às prévias, depois de 5 semanas de produção do filme, ele deu o braço a torcer e falou: o Stoltz não funciona no papel de Mark McFly. não funciona como McFly. E aí eles chamaram o Michael J. Fox pra entrar na história de ficção científica. A teimosia do chefe custou mais de 9 milhões de dólares para o filme. Mano do céu, eu não sei nem qual é a cara, desse Eric aí. A gente até tem algumas imagens na internet, alguma coisa assim, mas de verdade, não tem como ter De Volta pro Futuro sem o Michael J. Fox. Não dá pra ser De Volta pro Futuro sem ele. E até ele parece meio com o Michael J. Fox mesmo, o Eric. Em algumas fotos pode até parecer, Maurício. Mas o Michael J. Fox é o Michael J. Fox. 6. Sexta colocação, A Pequena Loja dos Horrores com um final alternativo. A Pequena Loja dos Horrores também é conhecido como um mercadinho aqui perto durante a pandemia, Maurício. Meu Deus, velho. Só tem a galera de terceira idade e todo mundo sem máscara, desrespeitando a proximidade. Eu parei de ir no mercado, mano. A Pequena Loja de Horrores. Pequena Loja de Horrores, Maurício. Não, mas aqui nós estamos falando do remake A Pequena Loja dos Horrores, que se tornou um clássico cult do Rick Moranis, sabe? Aquele personagem maneiro. Que encolheu todas as crianças. É um absurdo. Nesse filme, ele faz um dos papéis mais memoráveis da sua pequena carreira. E caso você não tenha visto na internet, o final original desse filme é simplesmente insano. Então agora a gente vai dar um spoiler de 33 anos. Não é spoiler de 33 anos, Maurício. Mas na história original, a planta alienígena Aldrey II devora não só Seymour e Aldrey original, mas também se multiplica loucamente dominando o planeta. A sequência de 23 minutos mostra as várias Aldreys de tamanhos variados, destruindo cidades e devorando tudo e todos em seu caminho, enquanto cantam músicas preparadas especialmente para o final mais bizarro e maravilhoso já feito numa comédia dark. É bizarro. O problema não foi filmar durante 5 semanas e pós-produzir a sequência final, que custou 1/5 do orçamento total do filme. 1/5. E ainda envolvendo o trabalho de quase 70 marionetistas em um ano de trabalho de efeitos especiais. O problema é que a audiência teste detestou o final, enquanto eles curtiram todo o resto do longa. Que impressionante! E aí, substituir tudo isso na esperança de agradar o público geral custou equivalentes hoje a mais de 11 milhões de dólares. O que no final das contas não foi uma boa aposta, já que, considerando o rombo de 11 milhões de dólares, a bilheteria do filme só meio que fez com que ele se pagasse. Pelo menos não tomou prejuízo, vai. Mas talvez se ele tivesse lançado com outro final que tinha antes, Pelo menos ia ter lucro. 11 milhões de dólares de lucro. E as pessoas falam, você precisa ir no cinema pra assistir esse final horrível. 5. Na quinta colocação, Superman, O Retorno, com a introdução alternativa. Eu acho que nenhuma introdução alternativa deve salvar, né? O problema de Superman e de Homem-Aranha é que praticamente todos os filmes sempre contam origem, né? É Batman. Tem que ter origem de todos os Nossa, super-heróis. ninguém Se tem um sabe filme como de super-herói. Batman. Cara, isso é um... Nossa. Mas tá melhorando isso recentemente. O último filme do Homem-Aranha não tem origem. Não tem o tio Ben falando, não tem nada disso. Com grande poder. Não. Mas a DC tem esse problema. Tipo, vamos... Aquaman, agora vamos falar a origem dele. Mas vai entrar no meio desse filme, então vamos ter a cena de origem pra gente contar quem é esse cara que tá aí no mercado há 70 anos, sabe? Ninguém conhece. Vamos fazer o filme da origem dos Beatles. Fazem isso com Jesus Cristo todo ano, né? É verdade. Filme da origem. Mas nesse caso a gente tem um problema oposto, o da Pequena Loja de Horrores, porque a sequência original da abertura de Superman, O Retorno,
retorno foi picotada e uma cena substituída foi feita depois do filme estar pronto. Como assim? O diretor Bryan Singer queria começar seu reboot do herói mais famoso do mundo de uma forma muito mais conceitual, mostrando que o Super foi atrás no espaço, fazendo que o espectador sacasse logo de cara o peso da jornada do protagonista. A cena, de 6 minutos no total, mostra os destroços de Krypton, reconta o final da civilização alienígena e faz a conexão com a chegada do Superman bebê na fazenda dos Kent. E um dos pontos que fez com que o próprio estúdio já não curtisse tanto esse começo é o fato da abertura não ter diálogo algum. Começar um filme com 6 minutos de silêncio é arriscadíssimo. Olha, diria que é realmente complicado. Eu não faria isso num podcast. Não. Talvez num podcast mais ousado. A importância do silêncio. Vamos curtir agora 2 segundos. Já falou? Não, eu ia puxar o silêncio, mas não vai funcionar mesmo. E no final das contas, a troca gerou um rombo de mais de 12 milhões de dólares na conta do filme. Eles podiam ter feito a mesma coisa com as 460 vezes que assistimos a origem do Batman, a origem do Homem-Aranha. Gente, de verdade, tem personagem que não precisa de origem. Tato, com grandes poderes, Vem grandes responsabilidade. edições na pós-produção. 4, Na quarta colocação, O Homem que Matou Don Quixote. E o filme todo refeito. Vamos cortar o quê? O filme. Tudo. Vamos cortar tudo. Assim, é tipo você se ajeitando pra sair, olha pro seu esposo e fala assim: e aí, o que você achou? Eu tiraria tudo. Tem que botar uma bosta, viu? Faz tudo de novo. Curiosamente, o filme de Terry Gilliam, inspirado no Nobre Cavaleiro criado por Miguel de Cervantes, tem uma história de produção um quanto quixotesca. No ano de 2000, Terry Gilliam, John Depp, Jean Rochford e toda uma equipe e elenco de gravação viajaram à região de Navarra, uma área ao norte de Madrid, na Espanha, para filmar o último projeto do famoso e polêmico diretor. O primeiro problema foi a captura de som, já que o local ficava muito próximo a uma base militar bastante movimentada. Por exemplo, esse podcast tá sendo gravado depois das 5 porque a gente tem uma obra nesse quarteirão durante a gravação. Ou é a gente ou o Batistaca. Exatamente, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Pouco depois, uma enchente que não só destruiu boa parte dos equipamentos da produção, mas também mudou até as cores do lugar, fazendo com que tudo que foi gravado até aquele momento parecesse acontecer num lugar completamente diferente. E aí o ator, Jean Rochford, precisou abandonar o projeto por conta de uma hérnia de disco dupla, ressaltada por todas as horas que eles passavam cavalgando no set. Nossa! Aí o filme foi cancelado pela primeira vez. Ai, meu Deus. E aí a companhia de seguros negou pagar o prejuízo, alegando uma tecnicalidade de contrato e reteve os direitos de produção do longa. Meu Deus. Em julho de 2006, após quase 6 anos de legalidades entre os produtores franceses e a seguradora alemã, a questão dos direitos e do dinheiro foi resolvida. Ok, pelo menos isso. 2 anos depois, Terry Gilliam começou a trabalhar numa nova versão do filme, mas passou mais de 1 ano buscando o ator que seria seu Don Quixote. Afinal, o último Don Quixote tava com hernia de disco. É isso aí. Quando finalmente foi acertado, Johnny Depp tinha um contrato milionário com a Disney e estava gravando Piratas do Caribe, adiando o começo das filmagens para o começo de 2010. Esse filme ainda sai, mano. Esse filme ainda sai. Johnny Depp não voltou e começaram então a negociação para contratar Ewan McGregor, até que o financiamento do projeto foi para as cucuias na metade daquele ano. Meu Deus do céu, quanta coisa ruim! Em agosto de 2014, Não acaba! o diretor anunciou que tinha recebido um novo financiamento para fazer o filme. Em setembro, o ator John Hurt foi anunciado como Don Quixote. Agora vai dar certo! John Hurt morreu. Meu Deus! Em março
março de 2017. Isso não para! Foi anunciado que as gravações do filme foram iniciadas e no dia 4 de junho de 2017 elas finalmente foram terminadas. 17 anos após o começo da primeira produção. O longa ainda passou mais um ano na pós-produção e foi envolvido em diversas polêmicas, desde uma treta com a Unesco por conta dos patrimônios históricos onde as cenas foram rodadas, até uma disputa de direitos autorais que teriam caducado na mão do Gilliam em algum momento nessa novela de quase 20 anos. Você tem direito de produzir esse filme nos próximos 15 anos. Ele demorou 20! Meu Deus! É impossível saber quanto de dinheiro de fato esse filme perdeu exatamente. Mas como a gente não quer ficar aqui sem um padrão, né? A gente precisa falar um número. Precisa ter uma referência. O orçamento divulgado dessa versão de 2017... Só da de 2017. A gente tá ignorando da 2010. Da de todo o custo teve antes. Esse orçamento foi de 17 milhões. O rendimento global de bilheteria do filme foi de 2 milhões e 300 mil dólares. Só a última versão. Foram 20 anos. Daria pra ter feito 2 Boyhood. Mas só a última versão custou 17 milhões e arrecadou 2 milhões. Eu vou até alugar esse filme, eu não vou nem ter a pirata pra assistir, cara, porque é foda. É foda. Na terceira colocação, vamos com X-Men, Dias de um Futuro Esquecido e as cenas da vampira. Esse daí é aquele filme dos X-Men que eles estão no futuro, mas viajam pro passado, mas as coisas acontecem no presente, e aí você não sabe o que tá acontecendo? É o que eu gosto de chamar de X-Men, o futuro do pretérito imperfeito. Vai mais ou menos por aí. E X-Men, futuro do pretérito imperfeito, traz não só todos os personagens de todos os outros filmes, como também uma penca de novos rostos, dividido em 2 linhas temporais que ficam indo e voltando conforme a trama avança. Ou seja, ir e voltando enquanto avança, entendeu? Foi o que eu falei. Pretérito imperfeito. É isso aí, passado, presente do futuro, Isso. só que agora. É tipo conjugar verbo enquanto você viaja no tempo. E você pode até não ter notado, mas existia toda uma subtrama da personagem de Anna Paquin, a vampira que foi tosada da versão final do filme. E isso graças à decisão de remover essa história inteira, a atriz praticamente não aparece no longa. E essas cenas só foram reinseridas em uma distribuição de home video chamada A Versão da Vampira, ou The Rogue Cut. Eu preciso ver isso, mano. E o pior, no final das contas, as cenas adicionais da personagem somariam meros 16 minutos no total do filme. Nossa, que absurdo, mano. O que indica que a decisão foi muito mais em benefício da sanidade mental do espectador médio, que já tinha que lidar com uma tonelada de informações, do que qualquer outra coisa. Ou uma perseguição, né? É, exato, não gosto dela. Só que não dava pra simplesmente tirar a subtrama do filme. Então foi preciso mais de 2 semanas de filmagens adicionais pra costurar o longa de um jeito decente. E estima-se que a Fox tenha ficado com uma dentada de um pouco mais de 22 milhões e meio de dólares pra esse remeleixo no contexto do filme. Caralho, mano, era muito mais fácil ter lançado o filme mesmo e tá tudo Então, o certo. problema é que as pessoas já não entenderam o filme, Mauri. Eu admito que no cinema eu fiquei assistindo o filme pensando, caramba, esse filme vai consertar a timeline. Vai consertar a timeline dos X-Men. Você tava comigo no cinema, Mauri, eu ficava falando, eles vão consertar, eles vão consertar, eles vão consertar. E aí no final tem uma cena que não, que eles validam tudo que eles fizeram de errado. E o pior de tudo é que no final eles inseriram todas as cenas que me davam raiva nos filmes da X-Men. Por que essa cena? Não precisava ter. Tipo, sei lá, eles colocaram. Xavier, Não, eles colocaram a cena do Wolverine tomando um tiro na cabeça. Meu Deus, cara, foi uma decisão pior que a outra. E o filme confuso, o roteiro confuso. Nossa, velho. Eu tô confuso. Não, eu tô confuso até agora. Com 22 milhões e meio de prejuízo, todo mundo fica meio confuso. É, né? Desnorteado, né, eu acho. Imagina que horrível. 2. Na segunda colocação, Guerra Mundial Z
e o terceiro ato inteiro. Vamos ignorar o final do filme. Vamos criar de novo. Não, ignorar. Esse final não dá. E realmente parece que trocar em finais de filmes é uma coisa muito comum, né? Pelo jeito. Mais comum, talvez, do que a gente imagina. Mas talvez a maioria não chegue ao ponto de estar praticamente pronta antes de ser eliminada, como são os casos aqui do nosso Top 10. E o final original de Guerra Mundial Z era bem mais sombrio e deprimente. Aquele do Brad Pitt, né? É o do Brad Pitt, é daorinha esse filme. Nele o avião do Brad Pitt pousava na Rússia, Ok. onde ele era conscrito no exército anti-zumbis, enquanto a sua esposa era forçada a trocar sexo por um lugar para dormir para ela e para suas filhas. Meu Deus! Porque ela tava no navio, lembra? É. E o mais bizarro aqui não é a troca em si, mas como o final original foi aprovado pelo estúdio quando ainda estava só no roteiro. Só que simplesmente falaram Brad Pitt enfrenta zumbis. O mais bizarro aqui não é trocar o final, mas como que foi aprovado pelo estúdio quando eles estavam aprovando o roteiro? Será que eles falaram, e no final Brad Pitt enfrenta uns zumbis lá e tá bom, vai. Aprovado! E aí? Brad Pitt e zumbis. Foi só isso. O cara falou assim, eu tenho 2 slides pra você. 1, foto do Brad Pitt. 2, o texto zumbis. Aprovado. Aprovado! Pá! Quantos milhões? Tá aprovado. E o cara só foi ver mesmo o que tá acontecendo no filme. Quando chegou pra aprovação, né? O filme pronto, o cara... Caralho, velho! Corta esse negócio. No fim, 2 roteiristas foram chamados pra salvar todo o rolê, reescrever o terceiro ato inteiro, o que acabou resultando, senhoras e senhores, no gasto de 25 milhões pra refilmar e fazer toda a pós-produção do final do novo fim desse filme do Brad Pitt, Matador de Zumbi. tá aprovado. Recapitulando. Pra você que ficou tão confuso com cortes, edições e cenas cortadas, vamos relembrar por onde passamos até chegar à primeira colocação. 10. Na 10ª colocação, Mágico de Oz com a cena da dança da dengue. Dengue, dengue, dengue! 9. Na 9ª colocação, Doutor Fantástico e a Guerra de Tortas. Uma piada que quase saiu de mau gosto aí. 8. Na 8ª colocação, Caça aos Gangsters e a cena do cinema chinês. 7. Na 7ª colocação, De Volta pro Futuro e a mudança de Eric Stoltz pra Michael J. Fox. Eu queria ver essa versão alternativa de filme. Eu não. É uma trama em um universo paralelo, já pensou isso? Nossa! 6. Na 6ª colocação, A Pequena Loja dos Horrores com um final alternativo. 5. Na 5ª colocação, Superman, o retorno e a introdução alternativa. Com 6 minutos de silêncio. Pra homenagear todas as cenas que a gente perdeu ao longo desse podcast. 4. Na 4ª colocação, O Homem que Matou o Don Quixote. O filme todo, né? Não, a gente A desconsidera. Foram 3 filmes. Se a gente considerar do começo ao final, em 20 anos foram 3 filmes, Mauri. 3. Na 3ª colocação, temos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, com todas as cenas da vampira. Quero ver a versão alternativa. 2. Na 2ª colocação, Guerra Mundial Z, com o terceiro ato todo refeito. E na primeira colocação desse top 10 temos Cleópatra com metade do filme. Mano, qual é o problema? Por que as pessoas não fazem um planejamento? Porque não é metade de um filme, de qualquer filme, é metade de Cleópatra. E se você não sabe, Cleópatra foi um dos filmes mais ambiciosos de todos os tempos. Uma superprodução em todos os sentidos, apesar de ter sido o filme com a maior arrecadação de bilheteria em 1963, ele nem chegou a se pagar. Na verdade,
o longa-metragem quase quebrou a Fox. Caraca. Mesmo sendo, reforço, o filme com a maior arrecadação na bilheteria de 1963. Vamos analisar esse ano, porque se alguém falar foi a maior arrecadação do cinema de 2020... É que 2020 não serve como parâmetro. Mas vamos lá. Além de uma má sorte absurda durante a produção, que fez com que a equipe se desdobrasse para restaurar sets e reconstruir tudo, porque a produção precisou de se mudar de Londres para Roma. Mano, quem faz isso? Os custos foram escalonando muito além do projetado. E para piorar, a Elizabeth Taylor quase morreu durante as filmagens. Ela teve que receber uma traqueostomia de emergência no local. Sim, aquela cirurgia que você faz um corte na garganta da pessoa para ela poder respirar. A galera coloca uma caneta Bic. Isso, só tampa, porque se colocar uma caneta a pessoa não respira do mesmo jeito. Mas inclusive, tá, é possível você ver a cicatriz da intervenção salvadora em algumas das cenas do filme. Que loucura, mano. Mas o pior de tudo foi que eles gastaram tanto dinheiro e filmaram tanta coisa que o corte original do longa ficou com 6 horas de duração. Quê? 6 horas de duração. Mano do céu! O que são 2 VHS de Titanic? Que é, professor Mauri, as pessoas reclamando de terem que ir ao banheiro ao final de Vingadores Ultimato, comparado com 6 horas de filme. Eles podiam ter feito uma trilogia aí, né? Podia. Mas é claro que muita coisa precisou ser cortada e o filme acabou com 3 horas de duração na sua versão para os cinemas. Mas quanto que custou tudo isso, Tato? Olha, ajustando a inflação atual e todo o cenário do dinheiro da época pra hoje, o filme custou 261 milhões de dólares pra ser feito. Pra você ter uma noção, é o equivalente ao orçamento do 8º episódio de Star Wars, que é o 10º filme mais caro já feito na história. Caralho, velho. Ainda mais considerando a época. Sim! Mano, é muita grana. É muito dinheiro. Se metade do filme foi cortado, a gente pode dizer que a Cleópatra tem o equivalente a 130 milhões e meio de dólares em cenas deletadas. Só em cenas deletadas. Caralho, é muita grana. A melhor ideia teria sido feita uma trilogia. Aproveita todo o material. Foi uma trilogia, cara. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.